Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Café com Especialista, com um tema super bacana, que é blindagem patrimonial e planejamento sucessório. E nós convidamos uma pessoa que é super especialista nesse tema, que é Pedro Henrique Reinaldo, que ele é advogado. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele para vocês, tá? Ele é advogado, procurador do Estado, ex-presidente da OAB Pernambuco, sócio fundador do Limonge Advocacia, com especialização em Direito Tributário pela UFPE e Direito Corporativo pela IBMEC. Pedro, muito obrigada por ter aceito o convite. Prazer grande estar com vocês. Esse bate-papo eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para as pessoas que vão estar em casa assistindo, para os empresários que têm esse patrimônio, que não sabem realmente o que fazer, né? O que é essa blindagem, como funciona, e vai ser super bacana. Então, assim, o que é a blindagem? É um termo correto que a gente usa quando fala? Tânia, isso não é bem um termo técnico, é um termo corriqueiro. Blindagem dá uma ideia de que você está protegendo, e não deixa de ser um dos objetivos do trabalho jurídico a respeito da aquisição ou destinação de um imóvel. Então chama-se blindagem pela possibilidade de proteger o patrimônio contra exigência de créditos anteriores ou posteriores àquela compra, protegê-lo de execuções, de alienações, mas a assessoria jurídica na área imobiliária é essencial desde a compra. De certa forma, os corretores prestam um bom serviço, mas esse serviço tem uma limitação. Por exemplo, se limita a analisar o imóvel em si, tirar uma certidão no cartório, ver se esse imóvel está alienado, se tem uma hipoteca, se tem alguma restrição àquela alienação. Mas isso é uma análise parcial. O advogado, ele entra no processo de negociação imobiliária para dar uma assistência a quem está comprando, na hora de avaliar o perfil de crédito de quem está vendendo. Porque essa pessoa que está vendendo, mesmo não tendo registrado no cartório nenhuma restrição para a venda daquele imóvel, essa pessoa já pode estar colocando em risco o imóvel que está vendendo com dívidas pessoais ou mesmo empresariais de uma empresa que ele seja sócio. Daí a importância de se ter uma assistência jurídica desde a hora de aquisição de um imóvel e depois poder pensar também, depois ou concomitantemente, numa operação de estruturação desse imóvel para proteção contra dívidas futuras. É importante, porque imóvel, nós sabemos que é um bem de valor agregado alto, né? E quando a gente trata do patrimônio, sucessão, família, a gente está falando de uma proteção de uma vida de trabalho, né? Sem dúvida. De uma vida de trabalho. Os brasileiros não chegou ainda a ter esse privilégio de adquirir sua casa própria. E muitos deles passam uma vida para comprar um. Claro, e segundo pesquisa chega a 1,8 vezes, ou chega nem 2 imóveis por ano é a média de compra de um brasileiro, né? Então, assim, esse termo blindagem, ele não é um termo coloquial, digamos assim, popularmente, né? É mais uma questão de proteção patrimonial. Tanto contra dívidas, como contra uma incidência de tributo desrazoável, porque você também tem, eu diria que tem 3 vertentes esse termo blindagem patrimonial. A vertente da proteção contra dívidas que em tese não deveriam, esse imóvel não deveria responder por elas. Planejamento sucessório, já que ninguém aqui vai ficar para sempre nesse plano, então o imóvel um dia será destinado a sucessores, filhos, netos, etc. Correto. E também um planejamento tributário para que a renda daquele imóvel ou mesmo a sua transferência não seja tributado de forma desrazoável, possa ser melhor realizada essa operação. Então, vamos lá. Essa proteção, ela é um serviço que vocês, quanto advogados, fazem em conjunto, acredito, com o contador, enfim. Para quem que é indicado? É para a pessoa que está começando a vida e começando a juntar patrimônio? É para a pessoa que já tem? Para as pessoas de casa ficarem... Muito boa pergunta. Primeiro, fazer um corte. A assistência de um advogado na compra de um imóvel é
fundamental, qualquer imóvel que seja, qualquer perfil de adquirente que seja. Então, dito isso, eu mencionei antes da gravação a você que na Inglaterra, por exemplo, é lei, você não pode comprar ou vender imóvel sem a intervenção de um advogado, para que ele analise a correção daquela operação. Mas, falando de blindagem patrimonial propriamente dita, ela geralmente é demandada, é procurada por aquele investidor ou adquirente de imóvel que pretende se prevenir no futuro de possíveis dívidas que ele venha a ter que possa comprometer esse imóvel, dívidas de atividades empresariais. Hoje você adquire um imóvel porque você está com uma folga de caixa, você retirou lucros da sua empresa que está superavitária e você vai aos poucos formando a sua carteira imobiliária. A cada ano compra um imóvel, um flat, ou a cada 2 anos, e daqui a pouco você tem um insight, olha, a minha empresa está indo bem hoje, mas pode enfrentar porque tem fatores externos, amanhã, né? Todo tipo economia, de fator econômico, mercadológico, concorrencial, que amanhã pode trazer dificuldades à sua atividade empresarial. E você não quer colocar a perder aquilo que você a duras penas conquistou, e conquistou numa época que você estava sem dívidas. Então você pretende que aquele patrimônio fique desafetado da sua pessoa física e de uma forma mais protegida à ação de um credor da sua empresa, por exemplo, que pretenda cobrar aquele crédito da empresa que, caso ela não esteja solvente, vai acima do seu patrimônio pessoal. Então é muito importante também esclarecer que essa blindagem é casuística, é caso a caso. Não adianta a gente dar uma receita, uma fórmula pronta, uma receita de bolo, tem que fazer isso, não. Cada caso é um caso de acordo com a análise de risco que essa pessoa está submetida. Então a gente está falando de uma prestação de serviço, né? E como seria feito? É criado nesse momento uma empresa para que... Uma das alternativas. Uma das alternativas. Sem dúvida. Para que a gente fala, eu vou blindar o meu patrimônio porque hoje eu estou bem, não sei, o futuro, eu faço isso como pessoa física ou abro uma personalidade jurídica e nela eu coloco todo esse patrimônio? Você pode e até deve, se você for explorar esses imóveis após a aquisição, você deve constituir uma empresa patrimonial ou uma empresa imobiliária, que inclusive a tributação dessa empresa será menor do que na pessoa física. Na pessoa física, você alugar para terceiros o seu imóvel, você vai estar sujeito a uma incidência de imposto de renda da ordem de 27,5%. Então, quando eu tenho vários imóveis para você, tenho alguns imóveis, essa renda eu usufruo dela, eu vivo dela, eu giro muito, mas tem a questão do IR. Então, você abrindo essa empresa patrimonial, esse imposto, você vai ter uma redução. Uma redução significativa, não só do imposto de renda, mas, por exemplo... Se for comprar e vender, imposto... Comprar e vender, ganho de capital. O ganho de capital da pessoa física é muito maior do que o da pessoa jurídica. E mais, para você ter uma ideia, Tânia, de como isso pode vir a ser mais sofisticado, você pode, num momento de extrema liquidez, querer comprar um imóvel à vista, mas você tem uma pessoa jurídica, você pode simplesmente aportar aquele dinheiro na sua empresa como aumento de capital, o bem já vai ser adquirido pela pessoa jurídica, que pode triangularizar isso com uma aplicação financeira no banco, fazer uma operação casada, onde você pague uns juros que você vai dizer, mas Pedro, eu vou pagar juros se eu tenho dinheiro à vista para pagar? Calma, você vai financiar um imóvel com a vantagem de dedução no resultado de imposto de renda daquela empresa sua patrimonial. Então você tem aquele dinheiro que em tese à vista seria mais vantajoso, mas se você faz uma operação com assistência financeira casada, onde fique vinculada aquela operação de investimento a um empréstimo que o banco faça, ele cobre juros razoáveis diminuídos porque está garantido pela sua aplicação, aquela diferença vai ser pequena e você vai ter uma vantagem na dedução dos seus ganhos de imposto de renda, porque aquilo vai ser o custo do financiamento da aquisição. Então até isso deve ser analisado na hora de você adquirir imóveis. Geralmente, quando se trata de blindagem, todo mundo vem à luz a ideia daquele comprador ou proprietário
que está em dívida e que quer se furtar de pagar suas dívidas. Isso é uma visão distorcida da realidade, porque isso não é um propósito de tentar uma fraude, não. Até porque não há 100% de garantia em nenhuma fórmula mágica, como eu disse, para fazer esse tipo de proteção. A gente está falando justamente desse momento presente da aquisição, que você construiu um patrimônio, depois você casa, você não sabe do futuro incerto, o que você vai deixar para os filhos. Então, assim, a gente está falando, quando a gente fala da proteção junto com claro, sucessão, porque envolve imóveis, patrimônio, filhos, quem vai herdar, como será, até essa parte das tributações do ITCM, na questão de inventário, tudo isso tem um porquê de existir esse serviço ou produto, essa empresa, para facilitar a vida de quem trabalhou para ter esse patrimônio, porque na falta a gente sabe que vai acontecer isso, alguém vai, infelizmente, partir e os problemas ficarão, que essa parte de impostos, de transferência, o custo é alto. Sem dúvida. O custo é alto. E aqui no Brasil, a gente acha alto, mas tem países que são infinitamente maiores, 40, 50%, chega até porque eles entendem que as pessoas têm que trabalhar para ter o seu patrimônio e não... para deixar para os seus vou deixar, um faça seu. Né? Então, assim, a gente fala dessa redução efetiva dos custos, né, de ITCM e proteção, tudo. Uma pequena proteção que muita gente esquece, por exemplo, a lei que protege o bem de família. A Lei 8.009 protege de penhoras e execuções um imóvel único que você tenha destinado à residência da sua família. Mas se você tem mais de um imóvel, você precisa declarar e averbar no registro imobiliário que aquele seu imóvel é o seu bem de família, que os outros são investimento. Então os outros estão sujeitos à execução, mas aquele não, porque aquele está protegido pela lei como um bem de proteção da família. O Congresso Nacional sempre está ameaçando mudar essa lei, porque existem casos extremos em que fica injusto. Pessoa morar numa mansão de 20, 30 milhões de reais e dever esse dinheiro todo na praça, quando um apartamento talvez de 500 mil ou 1 milhão servisse para eles porque são casos são casos e casos. Mas é preciso que a pessoa saiba que, apesar da lei estar a seu favor, se ela não toma pequenas iniciativas como essa, gravar, você tem mais de um imóvel, pegue o seu que você mora e faça uma averbação no registro imobiliário de que aquele é o imóvel da sua residência. Isso é proteção também, é uma blindagem, não deixa de ser, né? Então, nesse momento desse serviço, a gente está falando aqui, cria-se uma empresa, né, para poder realizar esse tramitação. Aí, quando eu falo de patrimônio, geralmente se envolve famílias, pessoas que dependem ou que são partes interessadas. É sempre importante pensar na criação dessa proteção. Você entra aí a partir do planejamento sucessório, né? Todos os interessados, herdeiros daquela pessoa que adquiriu o patrimônio, assim como o próprio proprietário pretende, que esse patrimônio seja um dia destinado aos seus entes queridos, aos seus dependentes, aos seus filhos, os herdeiros. Planejamento sucessório envolve uma garantia de que o patrimônio que você vai legar, vai deixar para seus filhos, os seus herdeiros, ele seja partilhado da forma que você quer, respeitado o limite legal. O limite legal você só pode dispor de 50%, os outros 50% tem que ser exatamente o que a lei manda que seja. Outros 50%, se você quiser, você pode até doar para uma instituição de caridade. Então você opta por, ao invés de deixar o problema que muitas vezes, o meu avô dizia uma coisa interessante, Tânia, ele dizia: os problemas da falta de dinheiro são até inferiores aos problemas do excesso de dinheiro. Engraçado, porque ele exemplificava dizendo os grandes problemas das fortunas, problemas hereditários, briga na família, etc. Então, o planejamento sucessório visa também
dispor antes, enquanto a pessoa está viva, de como ficaram as coisas vontade, na sua né? ausência, de acordo com a sua vontade. E aí envolve criação de empresa, envolve testamento também, pode envolver uma série de medidas jurídicas e que inclusive diminuam o impacto tributário na hora do falecimento, porque muitas vezes o cidadão tem muitos imóveis, muitos bens, mas não tem dinheiro em espécie. O bem está imobilizado, né? O patrimônio está imobilizado. O patrimônio. Não tem dinheiro em espécie aí. E na hora de pagar 8% de imposto de transmissão, causa mortes, quando ele falece. Daí os herdeiros vão ter dificuldade, daí vão atrasar aquilo, vão deixar como está, para um dia resolver e esse problema se avoluma. E quando você parte para essa blindagem, você já antecipa o que pode fazer Pedro está colocando. Planejamento sucessório. Essa carga, ela já é tributária, já é bem menor. Você já pode fazer no caso de morte, não precisa fazer inventário, né? Se você já deixar tudo estabelecido. Acontece que se você ficar como usufrutuário, que é uma garantia, ninguém tem 100% de certeza de que os seus herdeiros nunca lhe faltarão na velhice, então a gente nunca recomenda uma doação pura e simples para dependente, não. Você fica com o usufruto vitalício. O imóvel você passou para os seus filhos, sim, mas o usufruto, o direito de usufruir do imóvel e receber as rendas que esse imóvel gera até o final da sua vida é seu. Então, nesse caso, vai precisar levar em inventário a extinção do usufruto, mas você já diminui para metade a carga tributária da transmissão imobiliária. Eu vou trazer aqui um caso, está fora um pouco aqui do que a gente está colocando aqui no nosso roteiro. Foi um caso real, um cliente me procurou. A casa que ele morava foi trocada em área, né? Área nobre. Hoje um apartamento lá gira em torno de 2 milhões de reais, um imóvel de alto valor. E a família recebeu, acredito que 9 unidades, Pedro, algumas. E um irmão ficou responsável, era o representante, digamos assim, da família. Que esse irmão ficava na parte de negociar, comprar, vender, alugar. E os outros irmãos, eu não sei se eles ficaram alheios, confiaram demais. E esse irmão tem procuração da mãe. Hoje a mãe tem... O pai já faleceu, a mãe tem 80 e poucos anos, mas... Foi uma situação que eu fiquei meio que sem acreditar, mas foi real, que a pessoa séria. Mas ela... Não sei o que foi que houve. Enfim, de todos os imóveis, restaram apenas um. E esse eu pedi a certidão para ler, para entender como é que estava. E esse imóvel já tinha sido vendido para alguém por um valor, e na própria escritura estava dizendo que daqui a 1 ano e meio ele iria comprar esse imóvel, colocou um valor de valorização, digamos que ele vendeu por 700 e recompra ele colocou 1.300, e hoje vale 2 milhões. E a família ficou alheia, tudo isso só ficou sabendo nesse momento, porque eu sugeri a pedir a certidão. Você está mencionando um caso típico de transpasse. Que é um transpasse? Então, é a simulação de venda para voltar ao seu patrimônio como se você não tivesse recebido do seu pai. É uma forma de você lesar herdeiros. Então, assim, aí voltou... Vai virar um caso, acredito, de investigação, porque, pelo que eu entendi, porque foi um patrimônio que foi dilapidado. Se a família tivesse se atentado nesse momento para fazer justamente isso, vamos criar, é um caso real que a gente está trazendo aqui, que pode acontecer com qualquer um. Tânia, eu lhe diria que as pessoas às vezes fantasiam e acham que isso é tema de novela. De outro mundo, né? Eu não tenho filho marginal que vai fazer isso, mas a ocasião faz o ladrão. Isso é um ditado popular que na prática da advocacia a gente vê muito acontecer. Famílias boas, bem educadas, pessoas em tese todas dentro do conforme de pessoas de bem, mas um dos filhos, por exemplo, é empresário e os negócios dele estão dando errado, mas ele ficou com a procuração do pai para administrar os bens. Ele faz, acha que vai dar certo. Que vai dar certo, vende bens para botar no seu negócio, mas o negócio só faz afundar. Daqui a pouco ele levou à ruína, não só o negócio dele, mas o patrimônio do da pai, família, que não era só dele, era dos irmãos. Então, realmente é uma coisa preocupante. Esse caso que você mencionou pode ser um caso típico de transpasse, porque você não pode
vender de pai para filho sem que os outros filhos concordem. Então, o que é que acontece muito? Eu tenho a confiança do meu pai ou uma procuração dele, eu não vou vender para mim, que eu não sou burro. Meu advogado já disse que essa venda vai ser desfeita na hora do inventário, quando meu pai morrer. Porque eu não poderia comprar do meu pai sem os meus irmãos concordarem. Nesse então caso... eu vendo para terceiro, eu finjo que vendi para terceiro. Esse terceiro é um amigo que daqui a um tempo vai vender de volta. Entendi, que você colocou, entendi. entendi. O que se chama de transpasso. Entendi. Para você burlar a lei que protege negócio de pai para filho em detrimento de irmãos, em detrimento de outros herdeiros. Então, esse caso que nós estamos trazendo é um caso real, que de repente você, na sua família, poderá passar por isso. Esperamos que não, mas se tiver algo parecido, não esqueça. Uma das alternativas é você tratar dessa proteção patrimonial com a sucessão familiar, certo? Mas para... Posso dar outro exemplo? Deve. Que eu tenho visto muito acontecer. A jurisprudência dos nossos tribunais tem mudado de uns anos para cá no sentido de poder executar um bem quando o devedor desse bem, o devedor dessa dívida é só condômino desse bem. Então o que acontece? A pessoa falece e deixa os seus 3 filhos como donos de um apartamento desses de 2 milhões de reais. Cada filho, 4 filhos, cada filho tem, portanto, 500 mil naquele apartamento. Eles são condôminos, comproprietários. Se um deles dever, a fazenda, por exemplo, a receita, esse apartamento pode ser levado a leilão, uma execução judicial, para satisfazer a dívida dessa pessoa. Então o que acontece? Vende esse apartamento por 1 milhão na praça pública, no leilão, apura, digamos, 1 milhão e 200, retira 25% desse 1 milhão e 200 para pagar a dívida ou pagar parte da dívida, e o resto devolve para os outros herdeiros, que não são devedores, mas eles perdem um apartamento de 2 milhões. Então, isso mostra os cuidados que se tem que ter, inclusive na hora de você planejar a sua sucessão, de ver um filho ou outro que está mais comprometido empresarialmente com eventuais dívidas, ver uma forma de proteger ele mesmo como devedor e não contaminar, digamos assim, um patrimônio que você vai legar, prejudicando todos. Importantíssimo, né? Um filho pode lhe trazer, ou um herdeiro, ou um dos envolvidos pode trazer um transtorno. Prejuízo para todos. Mas no caso de, vamos lá, no dia a dia a gente lida com pessoas que têm vários imóveis, é normal, vai comprando, vai acumulando, mas está como pessoa física, tá? Então, assim, vale a pena essa pessoa que acumulou diversos imóveis no seu patrimônio imobiliário fazer essa proteção hoje, ou é melhor ela continuar como pessoa física? É melhor ela fazer essa proteção em termos assim, o que é que ela tem de perdas e ganhos? Tânia, deixa eu lhe explicar primeiro que hoje, infelizmente, o nosso país é conhecido pela insegurança jurídica, ou seja, os tribunais brasileiros hoje decidem de uma forma, amanhã decidem de outra, e isso traz instabilidade porque a sociedade não sabe como o próprio judiciário brasileiro entende a aplicação das leis. Mas a grande verdade é que você transmitir seus próprios bens para uma empresa que você crie, você não paga sequer o imposto de transmissão. Não paga, não deve pagar. O que acontece? Existe a exceção de que para você fazer isso, você não pode fazer para uma criação de uma empresa imobiliária, uma empresa patrimonial típica, porque aí incidiria o valor do imposto de transmissão. Por que a lei passou a prever isso? De uma forma que você não fraude o fisco municipal usando aqueles imóveis do mesmo jeito que usava na forma da pessoa física, só que agora com a jurídica, para não pagar o imposto de transmissão. Mas não era esse o espírito da lei. Esse assunto está no Superior Tribunal de Justiça sendo resolvido, e acredito muito que mesmo se você quiser criar uma empresa tipicamente patrimonial, você consegue transferir esses imóveis todos para uma pessoa jurídica sem pagar o imposto de transmissão de bens entre vivos, porque você está passando para si mesmo numa pessoa jurídica, e a exploração das rendas desses imóveis será tributada de uma forma muito menor do que
na pessoa física. Então, claro que vale a pena. Vale a pena também por um outro aspecto. Esses bens não vão estar vinculados a você no seu CPF. Isso é importante porque arbitrariedades de cobranças indevidas dificilmente vão alcançar esse bem, exceto que esse credor seja sofisticado o suficiente para investigar que tipos de sociedade você faz parte, para analisar essa sociedade na junta comercial, que você é que é dono daquilo e que aqueles bens, e pedir a um juiz que desconstitua aquela empresa para que aqueles bens se respondam pela dívida. Exatamente. Então, eu acho que é muito recomendável se abrir uma empresa, também pela questão do ganho de capital. A gente estava falando, você vender um imóvel desse ou trocar em área, essa operação, a valorização do bem, a valorização de uma permuta para troca em várias unidades, uma taxa de 30%, então constrói 12 lâminas de um prédio num lugar valorizado, um por andar, você leva quase 4 apartamentos ali, num imóvel que está registrado na sua pessoa física como valendo 1 milhão, você vai receber 9, 12, 15 milhões, quanto você não vai pagar de imposto? De ganho de capital, imposto de renda sobre o ganho de capital, ganho imobiliário. Isso na pessoa jurídica é muito menor, é mitigado. E é claro, você para se livrar do ganho de capital, você pode pegar esse dinheiro e investir em outros imóveis. Então, para você que... No prazo de 6 meses. Se em 6 meses do seu ganho você conseguir destinar aquilo para outros imóveis, você... Esse é um tema que a gente falou na vez passada, sobre ganho de capital, super bacana. É importante também, porque assim, meio que as coisas estão ligadas, né? Interligadas, é verdade. Você acaba tendo que ficar super atento para não perder dinheiro. A gente está dando dicas aqui para você potencializar o seu patrimônio, seu dinheiro, proteger esse próprio dinheiro, fazer outros investimentos, né? Então, para você que passou a vida trabalhando, construiu patrimônio imobiliário e quer realmente reforçar a segurança, essa é uma alternativa que a gente está batendo esse papo aqui hoje. E eu quero agradecer a presença do nosso convidado, Pedro. Muitíssimo obrigado por ter aceito e ter compartilhado. E com prazer de prestar um serviço de utilidade pública. Que é isso. Eu repito, a importância de se ter uma análise cuidadosa, jurídica, de um imóvel, não só do imóvel, mas também do vendedor do imóvel, do perfil, para que amanhã você não tenha dor de cabeça. Com dívidas que não lhe caberiam, mas que infelizmente podem recair sobre esse bem. Tá certo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.